Veja no ICL Notícias, segunda edição. Violência policial em São Paulo. Depois de homem ser atirado de uma ponte por policial militar, presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que secretário de Segurança merece aplausos. Que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição. Hora da chantagem? O respeito aos acordos firmados. Depois de falar em rapidez para votar ajuste fiscal, agora Arthur Lira diz que governo não tem os votos necessários no Congresso. A chiadeira da Faria Lima não tem fim. Pesquisa mostra a insatisfação do mercado com Lula, apesar de queda na pobreza e dados positivos da economia. Muitas vezes parece que a gente tem que pedir para o mercado: goste de mim, me deixe governar. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e estamos ao vivaço, porque Chico Sá gosta, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Chega mais que o nosso noticiário está quentíssimo, mais um dia por aqui. Vou dar boa noite para os meus companheiros de bancada, Chico Sá, Rodrigo Viana. Estamos juntos mais uma semana. Boa noite, juntinhos. Chega a metade. Vamos lá. Vamos lá, né, torcida brasileira. Esticando esse dezembrão aí, de meu Deus. Esticando esse dezembrão, gente. Já chegamos a falar sobre golpe internacional essa semana. Já falamos sobre violência policial, sobre queda de braço, mais uma vez, em governo, Congresso, né? E hoje a gente vai voltar a falar mais uma vez sobre violência policial e como tudo ali está interligado. Na verdade, a gente sabe que há um interesse em manter o Derrite como secretário de Estado em São Paulo, né? Do governador Tarcísio, Chico Sá. Não vejo a menor chance do Tarcísio se livrar do Derrite. Eu acho que foi escolhido exatamente porque ele é o Derrite, exatamente porque é um personagem que tem um rastro de sangue na sua história, tem mortes que não foram esclarecidas em relação a essa figura, a sua atuação na polícia. Ele está no comando da segurança pública em São Paulo, significa uma licença para matar. Então, por tudo isso, fica Derrite, segundo o pensamento do governador. É uma matança com fundo eleitoral, a gente pode dizer. Perfeito. Assim. Total. Rodrigo, é isso. Matança eleitoral. A gente falava também matança de boca de urna. Mas, por enquanto, a gente está ainda distante da urna de 2026, então a gente pode dizer que é uma matança como projeto. É uma matança como projeto, né? A Polícia Militar herdeira de tradições assim de matança. Repetimos sempre aqui, não é um ataque aos policiais e às policiais que estão lá na ponta, mas à instituição e muitos dos seus comandantes, né, que praticam essa matança. Né? É um liberou geral e que vem de cima, vem a ordem de cima, vem a política desenhada de cima para baixo, e aí o policial lá na ponta, muitas vezes, acaba assumindo esse papel de matador. É isso, não é à toa que o Derrite já veio no passado tentar descredibilizar o trabalho do Cláudio, ouvidor das polícias, que ontem conversamos aqui no ICL Notícias segunda edição, que vem fazendo um enfrentamento muito importante, um trabalho em prol dos direitos humanos, e não só a respeito das vítimas, mas também pensando, né, na dignidade dos próprios policiais, dos próprios agentes que são submetidos a essas coisas. É um trabalho corajoso, né? Porque precisa coragem, enfrentar a polícia, enfrentar um governador que é muito forte em São Paulo, não é? Ao ponto de adotar isso como política que possa projetá-lo ainda mais. E isso não é novidade em São Paulo, né, Chico? Esse lugar dessa direita que faz da matança
a rota, né, da violência. Sim. Esse lugar estava vazio desde a decadência do malufismo. A né? rota na rua, né, Rodrigo? A rota na rua, até uma frase feia. Mas assim, a rota na rua, o Maluf dizia. Então o malufismo entrou em decadência, a direita foi ocupada num primeiro momento pelo PSDB, mas o PSDB não era extrema-direita, e eu tenho amigos que trabalharam em Secretaria de Segurança dos governos de Covas, conheço e tal. O Covas podia ter uma linha assim liberal em alguns pontos, mas neoliberal, mas nesse ponto ele não cedia, teve secretários firmes. Não quer dizer que não houvesse violência policial, mas o secretário dizia, vou punir. Não é para fazer assim, né? Então os governos do PSDB não assumiram esse discurso malufista. Não, né? tinha até uma linha de defesa dos direitos humanos muito forte, com o Zé Gregori. O secretário Afonso, me fale o sobrenome dele. José Afonso. Então, você sempre teve muito essa garantia de que a polícia faria um trabalho dentro da lei. Sim. Ou tentaria. Claro que tem episódios em qualquer governo que fogem ao roteiro. Mas no PSDB sempre houve uma preocupação com direitos humanos. Sim, é isso. Aí está aberto esse espaço, o PSDB ficou muito fraco em São Paulo. Quem ocupou o espaço foi um sujeito que dialoga com o passado do malufismo, de Carandiru, de Matança. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma foto aqui do Tarcísio para mostrar que ele não é moderado coisa nenhuma e ele vem falar que lamenta, que isso são maus policiais. Não, o discurso dele é liberdade para atirar. É isso. Inclusive do ponto de vista da semiótica, né? Tem que lembrar que é um militar, né? É um capitão que esteve naquela missão brasileira no Haiti. Sim. Então não é uma coisa, um civil que por acaso resolveu encampar isso. Ele tem esse espírito. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, né, Rodrigo? Sim. E falar também sobre os objetivos políticos do Guilherme Derrite, a apuração do meu querido Flávio VM Costa, do portal UOL, foi ele que trouxe a história pela primeira vez, e a gente vai trazer toda a explicação aqui. Agora, para a gente começar de vez, né, o ICL Notícias segunda edição, a gente vai mostrar um paralelo, né, de como algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil se refletem um pouco internacionalmente também, né, Rodrigo? Exatamente. Na Coreia do Sul, a gente acompanhou nas últimas horas, nas últimas 24 horas, tentativa de golpe de Estado com forças militares na Coreia do Sul, a implantação de uma lei marcial na Coreia do Sul, durou menos de 6 horas. Foi revertido o golpe, mas o presidente que tentou dar o golpe, né, usou, diz ele, algo que está na Constituição. É o artigo 142 dos sul-coreanos, né? O presidente Yoon Suk Yeol, esse é o presidente golpista, né? Tentou dar um golpe. Agora, quem é esse presidente? Ontem a gente mostrou as cenas, falou muito sobre a situação, mas não falamos tanto sobre o personagem, passou quase batido. Quem é? De onde ele veio? Nós dissemos... É um presidente de extrema-direita que, inclusive, se declara antifeminista, né, Gabi? Você disse que ele é declaradamente antifeminista, né? Olha aí. De onde ele veio? Sabem de onde ele veio? Procurador, promotor de justiça. Ele se fez politicamente desmontando e atacando o sistema político da Coreia do Sul. Isso lembra alguma coisa para vocês? Tanto é que algumas pessoas dizem que ele é o Moro da Coreia do Sul. Ou ele é o Deltan Dallagnol, porque ele não era juiz, ele era promotor, procurador. Fez uma série de investigações de corrupção, suposta corrupção, envolvendo políticos e grandes empresas sul-coreanas. A gente sabe que na Coreia do Sul existem os campeões nacionais, né, grandes conglomerados. A Samsung é um, vamos dar um nome, né? A Samsung é um, e tem uma parceria com o governo muito forte. E aí, esse presidente se fez denunciando a corrupção como assim, eu sou o único paladino da moralidade. Sempre desconfie de gente que aparece com esse discurso. No Brasil já tivemos vários. Bom, Carlos Lacerda, lá no passado, né, que vivia dizendo da corrupção dos governos trabalhistas, e era essa bandeira, corrupção, e terminou no golpe de 64. Ele ajudou a dar o golpe de 64. Aqui no Brasil, vários outros, né? Jânio Quadros, Collor, Vassourinha, varre, Vassourinha, Fernando Collor, caçar os marajás, e depois, mais recentemente, a Lava Jato, a maior operação da história brasileira para mudar, para varrer a corrupção. Usaram métodos corrompidos para fazer isso, tanto é que foi tudo anulado.
em parceria com a mídia. Esse presidente sul-coreano é uma espécie de Deltan Dallagnol da Coreia do Sul. Separei aqui um trechinho de uma matéria que faz o perfil do Yoon Suk Yeol, que agora está ameaçado de impeachment. Mas tem um perfil aqui dele, curtinho. Aqui, ó. Quem é Yoon Suk Yeol? Ficou famoso por liderar casos de combate à corrupção. Em 2013, comandou uma investigação sobre o envolvimento do Serviço de Inteligência Nacional nas eleições presidenciais. O líder da agência foi levado a julgamento e condenado, né? Yoon também investigou a influência indevida de figuras polêmicas no governo da ex-presidente Park Geun-hye. Ela acabou sofrendo impeachment em 2016, gente, muito próximo com a data da Dilma Rousseff. Olha como essas coisas aconteceram em paralelo. Operação anticorrupção na Coreia do Sul, derruba a presidenta. Operação anticorrupção no Brasil, acaba indiretamente com a derrubada da presidenta Dilma e a prisão do Lula. Era como se, aqui no Brasil, o Moro e o Deltan Dallagnol tivessem feito um serviço tão amplo e tivessem conseguido chegar à presidência. Esse aqui fez. Derrubou o presidente e depois virou ele próprio o poderoso presidente da Coreia do Sul. Em nome do combate à corrupção, tentou dar um golpe lá na Coreia do Sul. O Moro não foi tão longe, né? O Moro se contentou em ser ministro da Justiça do golpista Bolsonaro. Ficou muito perto também, né, de colaborar com um governo que tentou solapar a democracia no Brasil. É que o Moro saiu um pouquinho antes do governo, brigou com o Bolsonaro, fingiu que brigou, depois apoiou de novo o Bolsonaro em 2022. Mas então esse sujeito aqui da Coreia do Sul tem um perfil parecido com essa turma da Lava Jato. E terminou assim, com um golpe de Estado. Tentou, né? Tentou dar um golpe de Estado, botou tropa na rua. E qual foi o desfecho? Terminou mal, hein? Foi debelado o golpe e agora já tem manchetes aqui mostrando. Ele ontem teve o decreto de lei marcial derrubado por 190 votos. Ninguém apareceu para defender o decreto que ele apresentou de tentativa de mobilizar os militares para dar um golpe. A manchete de agora: após tiro no pé, o presidente da Coreia do Sul, que decretou lei marcial, pode enfrentar impeachment. Já tem pedido de impeachment e nos próximos 4, 5 dias isso deve se acelerar. Então, é um sujeito que vem desse discurso da corrupção e combate à corrupção em parceria com o militar. Olha só como é parecido. É que aqui no Brasil foi ao contrário, né? Lá é um promotor que vira presidente e pede ajuda dos militares para fechar o Congresso. Aqui no Brasil é um presidente militar, Bolsonaro, que se aliou com um promotor Dallagnol e o juiz Moro, fez um governo de destruição nacional e na hora de ir embora ainda tentou dar um golpe de Estado, né? Inverteu um pouquinho a ordem, mas é a mesma parceria, militares e combate à corrupção. Hoje em dia, estava até conversando hoje com o José Genuíno, que esteve aqui no ICL para gravar uma entrevista com o Chico Pinheiro, que aliás vai ao ar na próxima segunda-feira. Belíssima entrevista, né? E ele contava como se soube no Brasil, ainda no governo Dilma, que promotores dos Estados Unidos estavam atuando dentro da 13ª Vara em Curitiba para passar informação, dar instruções, sugestões. Como é que opera, hein? Nos anos 70, os Estados Unidos mandava instrutora de tortura para o Brasil. Ensinava como torturar. Nos anos 2010, 2015, 2020, em vez de torturador, eles mandavam procuradores para ensinar como é que monta uma operação para derrubar governo, hein? Fizeram no Brasil, fizeram na Coreia do Sul, né? É uma outra estratégia. Não é a estratégia mais necessariamente de militar na rua. Mas se precisar, põe militar na rua também. Então, é para a gente ficar atento mesmo. É uma operação muito parecida. E a Coreia do Sul sofrendo nos males que o Brasil também já enfrentou com tentativa de golpe de Estado. Bom, no Brasil, agora o bolsonarismo vai ter que pagar, né, pelo que fez na Justiça, e aí a grande burguesia brasileira, apoiada pela mídia, pelo que sobrou dos jornais e tudo, começa a fazer uma operação de não precisamos mais dessa extrema-direita militarizada e vamos com uma outra extrema-direita vendida como moderada. E quem é? É o Tarcísio de Freitas. É o homem que o Chico aqui desde o começo do ano fala, já está escolhido. Nunca vimos um candidato lançado com tanta antecedência como o Tarcísio de Freitas. Não sei se a operação vai dar certo, mas que ela está na rua, ela está.
Ah, o Tarcísio de Freitas é moderado. Moderado? A gente recuperou essa imagem aqui. Vamos colocar na tela aquela imagem anterior, por favor, Vitinho. Olha aí. Olha o tipo de gravata que o Tarcísio de Freitas gosta de usar. Você acha que isso aqui é gravata de gente moderada? É gravata que o Fernando Henrique Cardoso usaria, do PSDB? Não é, né? Acho que nem o Maluf usaria isso aqui. Então é um cara que se orgulha de usar como prendedor de gravata um fuzil. Esse é o governador de São Paulo. Aí as pessoas se espantam. Nossa, a polícia está exagerando, né? Está matando, mata estudante de medicina, joga jovem da ponte, promove matança de 50 pessoas no litoral, mata até criança de 4 anos, entra numa casa, atira ou dá um tapa num sujeito que está na cadeira de roda, barbariza. Fala, Gabi. Esse broche que o Tarcísio usou foi em 2021, quando ele estava querendo se aproximar do Bolsonaro. Olha aí. Então ele fez esse movimento. Ele é quase que um batismo. Olha, eu sou tão bolsonarista que eu incorporo na minha vestimenta o fuzil. Esse é o governador de São Paulo, que a imprensa paulista apresenta como um moderado. Ele não é moderado nem na segurança pública e muito menos no estilo de vender tudo. É o Tarcísio martelada. Começou o governo martelando e vendendo tudo. E no meio de crise hídrica, vendeu a Sabesp. Né? Aquela cena que a gente se preparava para mostrar aqui e que marca também o governo Tarcísio. Olha isso aqui, ó. Você acha que isso aqui é governador moderado? Olha a raiva. Olha a raiva. Raiva do quê? Da gente? Mas essa é a escolha que a elite brasileira está fazendo para 2026 ou talvez 2030. Se der, já em 2026. Por quê? Porque ele incorpora o bolsonarismo, a matança como arma eleitoral, ele incorpora a venda do Estado, o ultraliberalismo selvagem e incorpora todos os preconceitos e as maluquices, que não são maluquices, são programadas, mas que soam como maluquice do bolsonarismo. O medo do comunismo, né? Transformar a mulher em adversária, em inimiga, atacar os direitos das mulheres. Tudo isso está no Tarcísio, não se enganem. Acho que, infelizmente, esses últimos fatos expuseram para o Brasil quem é esse sujeito. Porque ele fala manso, ele não é que nem o Bolsonaro, que é grosseiro, fala barbaridade, ele fala manso. Mas chegou a falar barbaridade também. Vamos colocar de novo aquele vídeo que nós rodamos ontem? Quando foram cobrá-lo, escuta, governador, é matança demais, vai ter denúncia até na ONU. Vamos relembrar o que ele falou? Vamos lá. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu estou nem aí. Isso foi do começo do ano, né? Sim. E depois disso, a gente vem o avanço da violência policial por todos os lados. Você tem um comandante desse, o comandante que usa fuzil na lapela, o comandante que se diz moderado, mas fala, tô nem aí para morte de 50 pessoas no litoral paulista. Tô nem aí. Né? Então esse é o moderado apoiado pela mídia. Né? E esse é o setor hoje preferido pela burguesia brasileira para conduzir o país. Então, se tiver que escolher entre Bolsonaro, bom, teria 3 possibilidades. Bolsonaro, bolsonarismo, ultradireita, esse já está meio desgastado, né? Outra possibilidade, uma candidatura tradicional, assim, do que já foi o PSDB, não tem a menor chance. Então o que sobra? Uma candidatura que tenha a cara de bolsonarismo, mas um pouquinho renovada, com apoio do Centrão. Esse é o setor que está vindo para 2026. Essa é a construção que a gente já percebe nos editoriais, na mídia, no mercado, e, ao mesmo tempo, uma pressão para inviabilizar economicamente o governo do Lula. Isso está muito claro nesse emparedamento do pacote apresentado pelo Fernando Haddad. Passaram semanas dizendo, precisa cortar, precisa cortar, precisa cortar. Ele apresenta um pacote com 70 bilhões de cortes e também propondo acabar com o pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O que fazem o Centrão e a turma do mercado? Não dá. Queremos só os cortes. Pobre deixar de pagar imposto? Não. Isso aí é uma irresponsabilidade, não vamos aprovar. Então eles querem inviabilizar o governo. E se o Lula não aprovar os cortes, aí é que o ataque persiste. Os juros vão subir mais ainda, o dólar vai disparar.
Então é uma chantagem permanente. A gente já conversou bastante sobre isso na segunda-feira, o Eduardo Moreira esteve aqui e explicou. E a gente também, né, Chico, Gabi, vinha explicando desde o começo do programa, mas o Edu veio e reforçou aqui com a fala dele, que é uma operação de chantagem? É, mas tem reflexos reais na economia brasileira, infelizmente. O dólar subiu mesmo com a especulação. E daí, daqui a pouco volta, cai de novo. Bom, tomara que sim, mas enquanto não cai, o impacto na gasolina é grande, o impacto, a gasolina subindo ou se mantendo alta, impacta na comida, o câmbio instável é muito ruim para os empresários, né? E a gente está vendo quem vai ao supermercado. As pessoas estão até com emprego, mas estão ganhando menos proporcionalmente do que ganhavam antes da pandemia. Acho que a maioria das pessoas com quem eu convivo contam isso. Poxa, estou trabalhando sim, mas se eu lembrar, 5, 6 anos atrás eu ganhava o dobro, ganhava 20% mais, ganhava 30% mais. Né? Todo mundo tem uma história assim, Chico. Sim. O período mais difícil passou, só que os preços ficaram muito altos e os salários num patamar lá para baixo, que foi resultado dos anos Temer e Bolsonaro. E agora isso explode numa sensação que não é de bem-estar. O PIB cresce 4% ao ano. Acabou de sair o número. E a sensação não é de bem-estar econômico. Então, é um momento complicado, perigoso para o governo Lula. 2025 seria o ano de colher os resultados. E, em vez disso, vai enfrentar solavanco, chantagem. Daqui a pouco vamos falar disso. O Arthur Lira dizendo, não tem voto para aprovar nada no Congresso. Tipo, se quiserem aprovar, venham falar comigo. E aí é chantagem com as emendas, chantagem do mercado, chantagem dos militares. E aí eu volto para o debate que nós fizemos muitas vezes aqui, especialmente no N2, quando a turma cobrava assim, o Lula tem que ir mais para a esquerda. Gente, olha o cenário político que nós temos no Brasil e no mundo, onde tem na Coreia do Sul golpe, na Argentina extrema-direita, nos Estados Unidos o Trump. Como é que você opera num cenário desse, né? Então a tentativa é manter a economia organizada e não permitir que a inflação dispare. Por quê? Aí eu relembro a frase de um economista da direita brasileira, o Mário Henrique Simons, lá da época da ditadura, sujeito durão, ligado aos militares, foi ministro, mas ele tinha uma frase que era assim, juro aleija e o câmbio mata. Descontrole cambial mata. Mata a previsibilidade dos empresários e pode gerar uma série de outras consequências, até a inflação, como nós estamos vendo. Olha a cara do Mário Henrique Simons, meu Deus, que medo, hein? Meu Deus do céu. O Bolsonaro, o Tarcísio, são herdeiros dessa turma. A ala civil, né? Era a ala civil da ditadura militar. Mas ele tinha essa frase que ficou marcada, dizendo, não brinquem com câmbio. Câmbio é algo muito sério na economia. E mata, né? No sentido de que desorganiza governo. O Haddad e o Lula sabem disso e estão no meio de um cabo de guerra, justamente para impedir que isso possa trazer consequências ainda mais sérias no Brasil. É isso, Gabi? Muito bem. Antes da gente continuar o nosso noticiário aqui, Rodrigo, quero lembrar todo mundo que o ICL está na final do prêmio IBEST. Então, eu te convido a acessar icl.com.br/IBEST para votar na gente como canal de opinião, também de notícias de jornalismo, influenciador de economia, com o Edu e também como jornalista influenciador com o César Calejão. Então, vai lá, vota na gente, traz esse reconhecimento da nossa comunidade aqui. Você pode votar todo dia, uma vez por dia. Então, você vai lá em icl.com.br/IBEST para poder eleger e trazer esse título, mais um para o ICL. E a gente volta aqui, falamos sobre Tarcísio já, trazendo um pouco do histórico do Tarcísio, quem é ele? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa história, né? O governador de São Paulo, o Tarcísio, ele hoje teve que se pronunciar, porque está sendo muito cobrado a respeito do Guilherme Derrite. Ele descartou a demissão dele como secretário de Segurança Pública, mesmo depois dos casos de abuso policial que a gente trouxe aqui. O mais escabroso de todos foi empurrar um homem de uma ponte. A gente trouxe o vídeo aqui. Já peço para a nossa produção ir separando esse vídeo também, são imagens muito fortes, mas importantes da gente ressaltar o que aconteceu. Olha só, mais uma vez a gente vai ver esse agente daqui a pouco empurrando, né, jogando um homem de camisa azul da ponte. Agora há pouco, a Corregedoria da Polícia Militar
pediu à Justiça Militar a prisão desse policial. O policial é o soldado Luan Felipe Alves Pereira, ele que jogou este homem de camisa azul da Ponte que você está vendo aí na tela. Então, a gente vai chamar o Leandro Demore para conversar com a gente a respeito disso, mais uma vez sobre a violência da Polícia Militar em São Paulo. Importante a gente falar sobre isso mais uma vez, porque eu acho que a gente não explorou tanto isso, né, Demore? Mas o DERIT, ele criou uma ouvidoria de polícia, gente, dentro da Secretaria de Segurança Pública, porque na prática ele não quer uma ouvidoria independente, né, que possa investigar, que possa ir atrás do que esses agentes estão fazendo, de todas essas violências. Porque então, ontem nós entrevistamos o ouvidor independente. Exatamente. O Cláudio. Ouvidor das polícias. Chamado o que o Claudinho, DERIT né? fez nessa semana, ele publicou no Diário Oficial aqui do Estado a criação de uma secretaria como se fosse funcional, é uma ouvidoria setorial que eles chamam, né? Mas vinculada à Secretaria da Segurança Pública, ou seja, vai responder ao DERIT, ao próprio DERIT, né, Demore? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Ele escolheu o ouvidor e o braço direito do ouvidor, né? Claro. Então a gente pode imaginar que o ouvidor vai ouvir o que quer e vai desouvir o que quer também, né? É uma piada. A gente até ontem acabou não explorando muito essa questão do DERIT. Muita gente que não é de São Paulo não sabe. Muita gente que é de São Paulo não sabe também. O DERIT, Gabi, ele conseguiu ser expulso da rota por matar demais. Eu vou repetir essa frase, gente. O DERIT foi expulso de uma facção da polícia que existe em vários lugares do Brasil, é mais conhecido como BOP, né? As pessoas conhecem por causa do cinema. A rota é tipo BOP, tá? É aquele grupo especializado em incursões violentas que costuma ter índices letais de assassinatos muito maiores do que da polícia comum, digamos assim. Vamos lembrar que é do BOP de onde saiu o Capitão Adriano, os assassinos da Marielle, tá? É disso que a gente está falando. O DERIT conseguiu ser expulso da rota por matar gente demais, Gabi. Esse é o cara escolhido para cuidar da segurança pública em São Paulo. Investigado por 16 homicídios, né, Demore? 16 homicídios. Ele fala abertamente sobre isso, não tem problema nenhum. Todo mundo, se você encontrar hoje o secretário de Segurança de São Paulo e apertar a mão dele, saiba que aquela mão matou 16 seres humanos. Matou, assassinou 16 pessoas. É bandido, não é bandido, não cabe ao policial na rua fazer essa avaliação. Ponto. Não interessa o que as pessoas acham. Se as pessoas acham que cabe ao policial na rua avaliar se alguém é bandido ou não é bandido, para tomar ou não um tiro, pela frente ou pelas costas, na cabeça ou no peito, na perna ou no braço, as pessoas podem se mudar para um país em guerra civil e aí viver os seus delírios e os seus sonhos mais aterrorizantes. No Brasil, não há nenhuma previsão legal em que um policial na rua decide o que fazer em relação à vida de alguém, Gabi. Muita gente ontem perguntou, depois que a gente saiu do ar, né? Eu falei sobre isso hoje de manhã no Desperta também. As pessoas, claro, as pessoas estão cansadas da violência no Brasil, né? Isso é evidente. Aí a pessoa fala o seguinte, pô, mas aí o menino aí que tava no baile funk, o que o cara tava fazendo? Gente, o cara tava com uma moto sem placa zoando no baile funk. Entendeu? É isso. Esse é o crime dele. Assim, Gabi, andar com um carro sem placa, nem crime é. É infração. É infração de trânsito. Nem crime é. Não dá cadeia nem na maior imaginação da loucura de qualquer pessoa, isso não dá cadeia. E outra coisa importante, que eu falei hoje de manhã, se aí a polícia começou a ir atrás dele, perseguiu ele caiu da moto. Aí as pessoas falam assim, mas e se o cara consegue fugir? O rapaz é aquele que foi assassinado com 9, 10 tiros pelas costas do supermercado por roubar sabão líquido. Se ele consegue fugir, gente, a gente tem que ter maturidade, enquanto pessoas adultas, vivendo neste mundo de meu Deus, que isso funciona assim na Noruega, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, no Brasil, qualquer lugar do mundo. Se alguém que é suspeito de um crime ou de uma infração consegue fugir da polícia, sabe o que vai acontecer, Gabi? Vai fugir. Vai fugir. O trabalho da polícia, às vezes, é tentar pegar, e a pessoa vai fugir, e fugir e pronto. Não é porque tá quase fugindo que vamos matar. Essa lógica não existe, isso não pode ser permitido. É do trabalho da polícia também, muitas vezes, se frustrar. Vai perseguir alguém, a pessoa vai fugir, ponto. Fugiu, fazer o quê? Que pena, acontece. É a margem de erro que tem a polícia quando vai perseguir alguém. O grande problema disso, a Vivi falou hoje de manhã, isso, e eu já ouvi de várias pessoas.
vai acontecer com alguém aqui que eventualmente, um conhecido, o filho de alguém, porque as pessoas se assustam com polícia, Gabi. Sim. Se assustam. Aquele baile funk de Paraisópolis, 5 anos até agora, ninguém punido. A molecada tava no baile funk lá, a polícia começou a tocar o terror, e bomba, e tiro, e cacetete, não sei o quê. A molecada começou a fugir. E as imagens falam por si. A molecada fugindo por um beco. Adolescente, cara, pré-adolescente, tá zoando no baile funk. Qual o crime de zoar no baile funk? Ai, não deixa as pessoas dormir. Tudo bem, gente. A pessoa tem que morrer por causa disso. É isso que as pessoas defendem. Aí sai correndo, entra em pânico, entendeu? Pega o filho de alguém que de repente falou pro pai e pra mãe que ia na casa da namorada estudar, tá bom? Numa quinta-feira. Aí mentiu, Gabi. Não foi estudar. Foi zoar em algum lugar, foi fazer uma festa, foi num baile funk, foi beber, encheu o cara de bebida, e aí viu uma viatura da polícia, ficou apavorado, saiu correndo. A gente tá defendendo como sociedade que essa pessoa tome um tiro pelas costas? Porque a polícia não conseguiu pegar? É essa loucura que a gente tem que combater. Isso não reduz criminalidade, gente. Só causa mais terror, mais famílias sem gente dentro de casa, mais morto e ponto. Não adianta combater criminalidade desse jeito. Não, e assim, vai ser submetido, né, dependendo do crime que cometeu, vai ser submetido ao devido processo legal. É assim que funciona. Não existe pena de morte no Brasil, né? Ao contrário, isso é pena de morte. Óbvio. Então, é assim que funciona, né, gente? Mas eu tô sentindo assim, a gente até entrou nesse tema ontem, Chico, Gabi, Leandro, todas e todos que nos acompanham. Eu tô sentindo que há uma certa reação dessa vez, porque muitas vezes até a imprensa tradicional fica assim, bom, mataram mais um, cobre o factual, mas não cobra a autoridade maior. E eu vi vários artigos hoje em vários sites, não estou falando nem do ICL, que a gente já faz isso, e de outros canais progressistas, na mídia tradicional, dizendo assim, olha, o Tarcísio arrumou um problema, inclusive eleitoralmente para o futuro, porque ficar com a imagem de matador, de comandante de esquadrão da morte, não sei se é muito bom para quem vai se candidatar a presidente. Não sei. Exatamente, não, eu notei também essa mudança, né? Estadão, Folha, nas TVs, no noticiários locais aqui de São Paulo. Eu leio esse noticiário meio como a gente precisa moderar o Tarcísio. Civilizar o Tarcísio. A Tarcísio. gente precisa dar uma capa de melhorzinho pro Tarcísio. Tipo, Tarcísio, tira essa lapela do fuzil aí da gravata. Joga o Derrite fora, pega um cara duro, você vai continuar com a mesma política, mas não com essa fama de sanguinário que o Derrite tem, ligado consegue ser expulso da rota, que eu não sei como alguém consegue ser expulso da rota, tem que ser um Belzebu, um Ferrabras, sei lá. Como alguém consegue ser investigado por 16 homicídios e assumir o cargo de secretário de segurança do estado de São Paulo, né? Exatamente. Então, eu senti que é um recado assim para vamos deixar essa candidatura mais ajustadinha, mais limpinha para 2026, se a gente precisar, ou 2030. Mas ele se sujou de sangue aí nessas últimas semanas. Mas eu acho que é um esforço para deixar o Tarcísio mais palatável, continuar duro, mas dar uma arrumada nessa casa. E respondeu, né? Respondeu dizendo que vai punir. Agora mudou o discurso. Ele mudou o discurso. É a primeira vez, né, Gabi? Porque... Bem observado, Gabi. Ele mudou o discurso. A gente mostrou mais... A Gabi ia falar... Ele mostrou mais cedo... A gente mostrou mais cedo ele dizendo, tô nem aí. Agora já não tá falando tô nem aí, né? Isso. A gente mostrou essas imagens, né? Ele estava falando ali a respeito dos órgãos de direitos humanos, porque ele estava sendo cobrado por isso, porque a polícia do Tarcísio e do Derrite mataram 56 pessoas na Baixada Santista. Importante falar a respeito dessa operação, que é a Operação Verão. A gente não esqueceu dela. O Demore, inclusive, quer fazer uma análise de uma frase do Tarcísio de ontem, olha só, comentando nas redes sociais os últimos casos de violência policial. Então, ele diz o seguinte: a Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo profissionalismo na hora de proteger as pessoas. O policial está na rua para enfrentar o crime e para fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aí agora atenção no que ele grifa aqui, e eu vou passar a palavra para o Demore. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. E aí eu já vou chamar, Demore, para você comentar o relatório da ONG Human Rights Watch, que justamente comentou a respeito da Operação Verão, que foi aquela operação que matou 56 pessoas na Baixada Santista.
falando sobre pessoas que foram baleadas pelas costas, de acordo com os laudos necroscópicos, não é isso? O que mudou, Gabi? Me pergunto aqui, governador Tarcísio, por que mudou de opinião? Isso aqui é um laudo de 7 de novembro do ano passado, quando nós e meio mundo já denunciávamos o que estava acontecendo com a polícia de São Paulo, uma operação de vingança pela morte de um policial que até hoje não se sabe de qual arma veio o tiro, porque plantaram uma arma e depois a perícia identificou que a arma não era aquela que matou o policial, o que abre a possibilidade, inclusive, que o policial tenha sido morto pelos pares. É uma possibilidade investigativa em aberto, doutor Tarcísio. É por isso que os senhores não querem falar nessa história, né? Até o ano passado, chamava essa operação de irrepreensível. Bateu palmas para a corporação diante do relatório, e aqui não cabe discussão, Gabi. É relatório pericial nos corpos. Isso. 2, ao menos, morreram com tiro pelas costas. Detalhe, de curta distância. O que é que significa isso para bom entendedor de perícia? Estavam rendidos possivelmente contra a parede ou no chão, com a cara no chão. Pelo menos 2. De tiro de curta distância, o chamado queima-roupa, pelas costas. Ou seja, característica de execução de pessoas rendidas e desarmadas. Tá bom? O Tarcísio aplaudiu isso. Por que ontem agora... Gabi, até semana passada podia matar pelas costas. Pode chamar a Liga da Justiça. Não tô nem aí. E agora não pode mais? Eu acho que o Chico pegou assim, ó... 2 coisas importantes que a gente falou ontem. Primeiro que tem imagem, e a imagem é muito forte do cara sendo jogado pela ponte. Não dá para engolir essa imagem. Não tem troca de tiro, não tem balela, não tem lero-lero. E o Chico pegou um negócio, eles precisam do Tarcísio moderado. O Tarcísio não pode ser colado nessa imagem de assassino, de comandante de uma milícia, com a cara toda suja de sangue. Né, Chico? Então, eles precisam baixar o fogo desse negócio. Hoje de manhã, a Folha implicitamente estava pedindo a saída do Derrite. Exato, o Estadão também. O Estadão também, viu? Também? Aliás, acho que era bom botar a cara do Derrite aqui na tela. A gente fica falando desse sujeito, para quem não é de São Paulo, é o sujeito que a Gabi contava aqui. Olha aí, ó. 16, né? 16 mortes nas costas. Aliás, ele se gaba disso, né? Ele diz que faz parte, né, do trabalho de um policial, né? Então, esse é o secretário de Segurança do Tarcísio. Ontem... O secretário de Segurança, desculpe te interromper, Rodrigo, mas é porque é uma informação muito importante, porque ele está falando das polícias, a letalidade policial subiu 70% sob a gestão dele, de um ano para o outro, a gente falando aqui no primeiro semestre. Uma polícia que já matava bastante. Então, dá a impressão que ele foi colocado ali justamente para isso. Como o Tarcísio vem empurrado pelo bolsonarismo em 22, ele tem que dar conta e prestar contas para esse setor que o elegeu. Sim. E veio ainda naquela onda de extrema-direita. Então, secretário de Segurança, vamos voltar para o malufismo. Se precisar, voltamos até para a época da ditadura, para o Esquadrão da Morte. É isso que eu quero, diz o Tarcísio. Lembrando que o Cova já teve secretário de Segurança ligados aos direitos humanos, o Alckmin também. A polícia matava, mas não tinha autorização de cima para matar nos governos tucanos. Agora, o Tarcísio colocou um secretário que a impressão que dá está liberado, pode fazer, está dentro do esperado. E estava tocando a vida assim, até que apareceram as imagens e parece ter havido uma virada nos últimos dias. Isso que nós estamos observando aqui. A Folha hoje, Rodrigo, só para comentar rapidamente, a Folha hoje fez uma matéria, hoje pela manhã, ouviram 7 ou 8 policiais da ativa e já na aposentadoria, né, de oficiais a praças, e todos eles falaram que a polícia está fazendo isso que está fazendo porque a mensagem que o Derrite passa, e aí eu comento, governador, né, não é só o Derrite, aspas, de que não vai dar nada. Pode fazer o que quiser, que não vai dar nada. Eu até sugiro para as pessoas que pesquisem a imagem do Derrite aí e tenham ela salva nos seus celulares, viu? Se cruzar com ele pela rua e saibam que esse cara, quem mata pessoas é assassino, né, gente? Então sabe que esse cara é um assassino, um multi-assassino. Esse cara matou 12, 13, 14, 15 pessoas. Cruzem a rua, não passem por esse cidadão na calçada, porque depois se ele matar alguém da família de vocês, é só chamando a Liga da Justiça, tá? Mas ele quer ser candidato, Gabi. Não, e também, só para dizer aqui, né, porque tem a letalidade policial nas costas, mas também tem incompetência, né, porque foi sob a gestão dele que uma pessoa foi morta no aeroporto de Guarulhos também, internacional. Sim. Ele disse combate, né, exatamente. Porque não, combate o crime organizado, mas tem
um esquema também pela de primeira vez policial ali, né? Exatamente, pela primeira vez um crime escandaloso, um assassinato no Aeroporto Internacional do Guarulhos, em São Paulo. Coisa que, na comparação que a gente sempre faz com o Rio, nesse cenário de filme de violência, nem o Rio de Janeiro apresentou até agora. Então tem a incompetência, tem a violência, liberou geral e tem incompetência, porque a grande burguesia brasileira e paulista que viaja ali no aeroporto internacional deve ter ficado um pouco chateada. Quer dizer que eu estou no aeroporto, um lugar seguro, e matam um sujeito que estava sob proteção? Ele está combatendo o crime organizado, ora. Mas é sob a gestão dele que isso aconteceu pela primeira vez aqui em São Paulo. Tem que ser cobrado, entendeu? Tem que ser cobrado. Só que em vez de ser cobrado, hoje ele foi lançado de novo, candidato. Vocês viram a informação? O presidente do PP, o Ciro Nogueira, disse que é isso aí e que é para contar com o Derrite, não só como secretário, mas como candidato a governador no lugar do Tarcísio ou até a senador, né? Se o Tarcísio não for candidato à reeleição, pode ser até governador. Ele é o homem hoje cotado para ser o candidato. O que explica porque o Tarcísio não está querendo largar a mão do Derrite nesse momento também, né, Demori? Olha, Gabi, eu se fosse uma pessoa maldosa, eu falaria o seguinte: eu espero que o Ciro Nogueira nunca seja pego dirigindo um carro sem placa, e se acontecer, espero que a polícia jogue ele de uma ponte, tá? Eu vou ficar por aqui. O Ciro Nogueira. A manchete, aliás, a gente colocou meio rápido a manchete aqui, se puder colocar de novo, porque o Ciro Nogueira disse que o Derrite merece aplauso, olha lá. Derrite merece aplauso. Presidente do Progressistas, tá, gente? Eu acho que se pegar ele dirigindo sem placa, Rodrigo, o policial tem que jogar ele de uma ponte, como o policial fez, e enquanto ele cai até ele bater com a cabeça no chão, ele vai aplaudindo o Derrite. Ele pode aplaudir, enquanto ele cai, é uma boa ideia. Ciro Nogueira, né? Isso. Que é do partido do Arthur Lira. Então, essa direita brasileira que se diz moderada, essa aí é a direita moderada, Chico. É a que se apresenta como moderada, mas eu volto à forma como eu vi a imprensa de São Paulo hoje pedindo a cabeça do Derrite, coisa que eu nunca vi na vida. Eu acho que há o empresariado de São Paulo, a sociedade quatrocentona de São Paulo está querendo um candidato como o Tarcísio, que vende tudo, é meio família vende tudo, porque ele vende qualquer patrimônio público do povo de São Paulo, está querendo esse cara com esse perfil durão, mas não com mão suja de sangue. Eu acho que eles têm uma vírgula aí, que é um mais, que eles começaram a tentar arrumar. Que eles vão ajeitar a gravata do Tarcísio, eles vão ajeitar a foto do Tarcísio, eles vão melhorar a pele do Tarcísio. Não combina com o Tarcísio moderado, né, Chico? Que eles querem pintar. Não combina. O que a gente tem visto, a imagem da ponta é a imagem forte, que marca uma gestão. É uma imagem que fica colada. Então, isso não pega bem. Então, vamos assistir agora a um esforço muito concentrado de quem manda em São Paulo. Aí eu coloco mercado financeiro, Fiesp, imprensa de São Paulo, mídia de São Paulo, agricultura de São Paulo, o agro de São Paulo, para tentar ajeitar o Tarcísio. Opa, essa gravata aqui com esse fuzil, vamos tirar esse fuzil, vamos dar uma arrumada, fazer um Photoshop aí na sua imagem, que tá pesado demais, tá Rambo demais. A gente mostrou, viu, Demori? Não sei se o Demori viu no começo do programa, aqui nesse trechinho ainda não, a gravata, o prendedor de gravata do Tarcísio, você viu, né? Até se quiserem colocar de novo aí, então por isso que o Chico tá falando, vamos arrumar essa gravata. Esse grampo aí virou moda, né? Na Câmara tinha vários deputados. Eduardo Bolsonaro usava direto. Eduardo, né? O Eduardo, tinha mais gente usando lá. Hoje até, eu vi antes no noticiário que o Jorge Saif, o senador por Santa Catarina, falou que a polícia está de parabéns, né? E que não deveria ter jogado o rapaz da ponte, deveria ter jogado o rapaz do penhasco. Eu me pergunto, viu, Gabi, de que altura deveria ser jogado o dono de uma empresa que pela segunda vez pegaram um caminhão entupido de cocaína no pátio da empresa, né? Deve ser jogado da altura do quê? Da Torre de Pisa? Da Torre Eiffel? Do Cristo Redentor? Do Pão de Açúcar? Não sei, a gente pode medir uma altura aí e eventualmente empurrar o Saif também, enquanto ele cai e pode ir aplaudindo junto com o Ciro Nogueira, a Polícia de São Paulo. Porque essa turma diz, não, criminoso não tem que dar moleza. Eu quero saber o seguinte, quem dá golpe de Estado é criminoso. Né? E o discurso deles é
bandido bom é bandido morto, o bandido atirado da ponte agora, talvez. Né? E o rapaz ali não era bandido, mas enfim, atiraram da ponte do mesmo jeito. Então eu quero saber, golpista... Não era e não pôde ser ajudado, né? As testemunhas não também relataram isso, né? Que tentaram quem usa caminhão para tráfico de drogas lá em Itajaí também é bandido, né? Tem que ser jogado da ponte também. Quem organiza a minuta de golpe para rasgar a Constituição é bandido, é contra a lei. Totalmente. É bandidagem, é quadrilha. Aliás, a Polícia Federal... Dá para jogar da torre da TV lá de Brasília também. Pois é, porque a Polícia Federal diz que um dos crimes é formação de quadrilha. Então são 36, 37 quadrilheiros. O que faz com quadrilheiro? Como é que trata? Né? A gente quer que lei das organizações criminosas, né? De que altura vai ser atirado, né? Eu prefiro que eles respondam judicialmente, como manda a lei. Agora, se eles acham que o melhor jeito é esse aí, então vai valer para a turma deles também. Só para aqui, porque eu dei uma informação, né? Soltei aqui informação, é do Portal UOL essa informação aí das testemunhas que acompanharam esse caso, né? Do motociclista que foi jogado ali por um agente, né? Da Polícia Militar. As testemunhas contaram que os policiais impediram que o socorro chegasse para esse rapaz. Essa é uma informação importante também uma reportagem. Quer ver o nível de cinismo? O nível de cinismo dessa matéria? A matéria descreve o que as testemunhas falaram, né? A matéria do Herculano Barreto Filho lá no UOL descreve ali que as testemunhas viram. Depois, 7 ou 8 pessoas ouvidas pelo UOL que foram lá na barranca daquele riozinho ali tentar pegar o rapaz estava com a cabeça machucada, estava desnorteado, não conseguiu nem responder. A polícia impediu que as pessoas ajudassem ele a sair e encontrar socorro para ir para um hospital. Aí tem toda essa descrição das testemunhas, aí tem um ponto, e daí diz assim, a Secretaria de Segurança Pública, que é comandada pelo DERIT, nega. Gabi, nega o quê? Nega o quê, meu Deus? Se as imagens estão Vocês fizeram dizendo, uma né? perícia? Vocês fizeram algum estudo? Vocês foram lá ver? Vocês confrontaram os populares? Nega o que Katsu nega. Veja como é fácil ser cínico no Brasil, entendeu? Você tem tem uma dinâmica levantada pelo UOL que ouviu 8 pessoas que deram depoimentos. Os depoimentos estão na matéria. A secretaria nega. Nega o quê? Eu não entendi o que nega. Eu não entendi o que nega. E só para a gente fechar esse assunto, mas para complementar a informação, porque é importante, gente, esse caso é surreal. O Josmar Josino também apurou, o Josmar Josino também é do UOL, ele apurou que esse PM, né, que foi flagrado ali atirando o motociclista da ponte, já respondeu por homicídio antes, tá? Por matar um homem com 12 tiros depois de outra perseguição. De novo aqui, lembrando só da Clarice Lispector, gente, depois do primeiro tiro para matar, o que são 12 tiros? É ódio, né? É ódio. Só vem o ódio. Total. Isso. Vamos virar a página aqui para falar de economia também, Demore, porque eu sei que nosso tempo está curto. Tem muito assunto importante para a gente tratar. Vou ter que só carregar meu celular aqui, tá? Eu vou ter que subir um pouquinho, porque vai cair. Tá bom, enquanto isso eu vou trazendo as informações, Demore, fica tranquilo aí. A gente tem também boa informação, né? Boa notícia, vamos dizer assim, apesar de a gente estar trazendo todo esse cenário de violência aqui no estado de São Paulo. Na economia, a notícia é boa. O Brasil atingiu o menor nível de pobreza e de extrema pobreza desde 2012. É claro, sabemos que muita coisa ainda precisa melhorar, né? Todo mundo sai na rua e vê o que está acontecendo. Mas olha só, entre 2022 e 2023... 8,7 milhões de pessoas saíram da pobreza e 3,1 milhões saíram da situação da extrema pobreza. Então, são dados importantíssimos e a gente vai trazer um gráfico aqui para entender melhor e poder enxergar, né? Esse gráfico que está aí na tela, agora há pouco a gente estava mostrando também, que desde 2021, que é o primeiro ali na esquerda, esses índices foram apresentando queda, né? Então, em 2021, a gente tem esse nível de pessoas em situação de pobreza de 36,7%, é o amarelo ali da esquerda. E no ano passado, aí esse índice caiu para 27,4%, que é o amarelo ali da direita, e a gente tem o miolo ali de 2022, né? Que foi também uma queda, 31,6%, mas caiu ainda mais para 27,4%. De extrema pobreza, a gente tem uma queda também, é o laranja, né? Então, 2021, 9%, e foi caindo em 2022, 5,9%, e agora a gente está em 4,4%. Só para ficar mais claro, né, Rodrigo, tem uma diferença ali para medir o nível de pobreza, por isso que a gente está falando aqui
de extrema pobreza e de pobreza, né? Ele é definido pela renda média no mês. Então é o seguinte, as pessoas na pobreza, para todo mundo entender, a gente ficar aqui na mesma página, na pobreza, pessoas que vivem com uma média de R$ 685 no mês. Extrema pobreza, as que vivem com R$ 209 no mês. Então isso é extrema pobreza. Tem uma diferença aí nessa classificação. Pobreza é quem vive, em média, com R$ 685. Então, numa família em que só uma pessoa trabalha e ganha o salário mínimo, é uma família que está na pobreza. Né? Porque você pega 1.400 e divide... bom, se foram 3 pessoas, é isso, né? Está abaixo desse limite, né? Então, tem ainda uma quantidade gigante no Brasil, né? Se a gente pegar pobreza e extrema pobreza, 1/3 da população brasileira ainda está na pobreza ou na extrema pobreza, e o mercado financeiro está achando que a prioridade é cortar, porque está gastando demais. E o Brasil tem 1/3 de gente que precisa de ajuda. O que vai fazer com essas pessoas? Para comer, não é para passear, para viajar de avião, é para comer. É para comer, 1/3 ainda. Está diminuindo. E o que diminui é programa social e economia estável. As duas coisas juntas, né, Gabi? É isso, né, Demori? Isso aí teve uma explosão muito grande durante a pandemia, né? Se a gente pudesse puxar o ano anterior, eu não sei se tem ali, que é 2020, né? 2020 foi um ano terrível por conta da pandemia, e aí estourou muito, assim, a gente lembra das fotos clássicas da fila do osso, né? No centro do Rio de Janeiro. Nunca iremos esquecer desse momento do Brasil, né? E aconteceu no Brasil uma dinâmica, infelizmente, Gabi, que aconteceu no mundo todo, que foi um aumento brutal da concentração de renda. Então essas pessoas que começaram a ganhar menos e entraram na faixa da pobreza e extrema pobreza, o dinheiro delas foi drenado para os super ricos, né? A gente tem uma explosão de bilionários no mundo durante a pandemia. Porque quando a coisa fecha do jeito que fechou, quem tem grana pra caramba segura, né? Você segura, se você tem ações e não sei o que, você vende, se desfaz, você se capitaliza, tanto é assim que as bolsas do mundo todo tiveram quedas históricas, né? Em 2020, você bota todo o dinheiro para dentro de casa, e o principal, quando você tem muito dinheiro, você segura, né? Você faz a acumulação clássica, você segura o dinheiro. Quando você segura o dinheiro não circula na economia. Se o dinheiro não circular na economia, não chega nessas pessoas, né? Todo mundo estava pensando lá se ia talvez ou trocar de carro, ou financiar uma casa, ou fazer uma reforma, ou fazer alguma coisa que dependeria de serviço, de mão de obra, das pessoas que menos têm na sociedade. Essas pessoas ficaram todas a ver navios. A coisa está melhorando, mas como o Rodrigo falou, né, é um índice absurdo, né? A gente tem 30% dos brasileiros que são pessoas que vivem na pobreza, né? Você imagina uma pessoa hoje viver com 600 e poucos reais por mês? A maior parte dessas pessoas não paga aluguel porque mora ou em ocupações, ou em lugares irregulares, né, ou em barraco de madeira, ou em locais que foram ocupados ao longo do tempo, que não são legalizados, a pessoa não tem registro do imóvel, não tem nem como se desfazer desse bem, né? E aí a gente tem pessoas vivendo na extrema, isso aí é quase extrema miséria, né, gente? Você pegar R$700 e dividir por 30 dias do mês aí, Rodrigo, não sobra nada. Tem gente que não faz 2 refeições por dia. Sim. Se for uma família, é muito pior ainda, né? Então, é por isso que a gente tem que ficar atento à tentativa da Faria Lima aí de querer cortar sempre nessa galera. Vai cortar o quê dessa galera, né? E também ficar atento no pacote aí do Haddad. É uma coisa importante a gente ficar atento também, né? Em como vai se proceder essa questão aí, principalmente do BPC, que é uma grande polêmica hoje, né? Exato. Pessoas que têm pouca renda, como que vai cortar, como é que vai ser? Eu fico imaginando, tudo bem, os caras vão fazer um pente fino, porque teve, de fato, nos últimos anos, teve uma explosão absurda, né? A judicialização, o governo Bolsonaro, uma série de coisas. Mas eu fico pensando, Chico, a minha avó, se fosse viva, a mãe da minha mãe, que nós chamávamos carinhosamente de nona, né? Morreu lá nos anos 80 ainda. Ela é uma pessoa que nasceu lá nos anos 30, na roça, na fronteira com a Argentina, numa cidade que não tinha nem energia elétrica. Nunca contribuiu com a aposentadoria a vida toda, morou na roça a vida toda. A minha nona hoje dependeria de BPC, uma pessoa que mal compreendia, falava um português misturado com italiano, era analfabeta, não tinha internet, não ia saber usar nada. Como que essa pessoa vai saber se ela tem que se recadastrar, fazer biometria, não sei o quê? Eu estou bem preocupado com isso. Acho que isso tem que ficar bem claro, senão a gente vai pegar essa linha de pobreza e vai empurrar mais gente para lá, porque a pessoa nem sabe, a pessoa vai descobrir quando for lá sacar o benefício, né? Exatamente. Não, do pacote, a parte mais delicada é essa do BPC.
Sem dúvida. Tem que ser bem feito, senão pode virar uma baita injustiça. E a turma do BPC não tem ninguém para produzir vídeo para reclamar, como a Marinha tem. A Marinha tá reclamando dos privilégios. Nem tem mídia. A turma do BPC não tem mídia. Não tem assessores de imprensa, não tem colunista por aí para defender essa gente, não. Demore, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, então, querido. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, querido. Boa noite. Bom, a gente segue por aqui. Agora há pouco, gente, o assunto era sério e eu aqui segurando a risada porque o meu parceiro de bancada O que aconteceu? teve uma reação maravilhosa aqui. Olha eles fazendo. Ele abriu um vídeo aqui do meu lado eu. e foi desesperado para tentar fechar. Eu não aguentei, não, porque aí é demais, né, professor? Não, eu fui abrir aqui para ver as tentar notícias. Manter, assim, a O que eu posso fazer é que se eu Mas abro... os bastidores, olha, isso foi maravilhoso. Eu fui fazer uma pesquisa para buscar a notícia e entra um vídeo do gol do Corinthians de ontem, que é o que eu mais olho na internet. Então, eu abro aqui, já Foi vem gol. Olha, e eu assistindo Gol, tudo isso era aqui. Ele guardou o gol. O gol estava guardado ali para A ver visão de novo. periférica Eu quase acompanhando joguei tudo o celular aqui. fora. E aí, algumas pessoas comentando, tu segurou a risada. Sim, gente, eu segurei aqui, isso. mas nem sempre eu aguento. Já que você falou em Corinthians, muito rápido, hoje é aniversário de morte do Dr. Sócrates, 4 de dezembro. Bem lembrado. Há 13 anos, Dr. Sócrates. há 13 anos perdíamos esse Que morreu. gênio da bola, do reverência. pensamento, da política e da democracia. Que era teu amigo, né, Chico? Sim, grande amigo. E meu ídolo, Gabi. E morreu, ele dizia Da que minha família também. Então, ele dizia que queria morrer num domingo com o Corinthians campeão. E ele morreu, E né? assim aconteceu. Em 2011, no dia do título do Corinthians em 2011, Campeonato Brasileiro. Impressionante. Bem lembrado, Chico. Vamos Viva o fazer Dr. essa Sócrates. Viva o doutor, viva o doutor. Sócrates. E, bom, vamos voltar a falar também da política nua e crua lá de Brasília, né? Da relação do governo Lula com o Congresso também. Porque vocês lembram que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu celeridade na aprovação do pacote fiscal do Haddad, né? Sim. Vocês lembram desse papo? Ele disse, depois disso, que o governo não tem voto para aprovar o ajuste. Olha só, sequer para aprovar a urgência da votação. E aí, o que está atrapalhando, né, é a insatisfação, parece, de parte do Congresso, o famoso jornalismo mal-estar voltando agora. Então, tá uma insatisfação por conta do pacote fiscal, né, e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou as regras do pagamento das emendas parlamentares. Essa é uma história crucial, porque em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas, né? Agora o Supremo liberou, só que com os critérios mais rígidos de transparência. A Elô está chegando aqui para explicar essa história para a gente. Então a fiscalização vai ser muito maior. A Elô está circulando pelo Congresso lá em Brasília e pode trazer novidades a respeito desse mal-estar pra gente, né, Elô? Boa noite. Mal-estar ou chantagem mesmo, como diz a nossa manchete aqui na tela. Total. Não é clima de mal-estar, não. É clima de rebelião. É Olha clima só. de operação tartaruga. Não sai dinheiro, a gente não vota. Isso é um dia, outro também, na história do Congresso nos últimos anos, né? É tão incrível, que eu estava conversando com um deputado federal do PSD, conhecido conservador da Câmara dos Deputados, 20 anos de atuação lá dentro, falou para mim assim, olha, eu nunca vi isso. A farra com dinheiro público que vem acontecendo aqui nos últimos anos é inédito para mim. O Flávio Dino está certo e tem que ser moralizado. Então, ficou uma queda, para variar, mais uma queda de braço. E o governo, aparentemente, já se mostrou totalmente do lado do Congresso porque quer mais essa votação. Então, já mandou o pedido, o ofício para o departamento, para o secretário do Tesouro, para que libere o pagamento das emendas que já estavam aprovadas. Ou seja, Flávio Dino, quando fez as mudanças que fez, ele disse, emendas PIX, aquelas que saem, caem direto no caixa da prefeitura e ninguém sabe quem mandou e ninguém sabe como que o dinheiro vai ser usado, vão ter, para eu liberar, vão ter que apresentar os planos que foram feitos para o gasto desse dinheiro antes dele ser liberado. E tem um prazo de 60 dias. Ora, me dizem os deputados no Congresso de esquerda, de centro e de direita,
Como vão apresentar planos que nunca foram feitos, se esse dinheiro saía direto e não tinha plano algum? Ele ia e tchau, acabou, foi embora, né? Então agora fica difícil fazer um plano do que foi a posteriori, fazer um plano porque foi feito antes. Não tem como. Então o governo o que fez? Aprovou a liberação dessas emendas que já estavam aprovadas, liberou o dinheiro. O dinheiro ainda não chegou, mas já mandou um ofício para liberar. São quase 8 bilhões de reais. Vai ser o preço da votação desse pacote de cortes. E é engraçado, né? Porque o governo está mandando o projeto dos cortes e liberando dinheiro para poder pagar o projeto dos cortes. Mas é assim que funciona, né? É impressionante, Elo. Porque o Centrão, teoricamente, é alinhado com o mercado. Né? O Arthur Lira diz que né? Então, eles deveriam ter todo o interesse de votar esse pedaço do pacote, que é o pedaço que o mercado pediu, né? Corte. Aí chega o pacote. Não, a gente só vota se der mais uma graninha e soltar a grana das emendas. Então é chantagem mesmo. Chantagem total. Não, é a turma neoliberal aliada a Faria Lima, que é ajuste fiscal. Então, mas os nossos interesses primeiro, né? Exatamente. Para fazer o corte, que é o que eles querem, faz parte do pensamento deles. O pensamento, eles vivem em torno disso, de corte, de economia, de menos Estado. Para fazer o corte, eles querem levar o deles. Então, eles querem dar um prejuízo. Se não são neoliberais, por que não vota o ajuste que o mercado tanto quer? Ideologicamente. Cadê cadê uma engraxada? Sabe, você precisa dar uma engraxada nas bancadas, é isso, para que eles votem. É isso, é uma engraxada nas bancadas. Agora, esse dinheiro que está sendo liberado agora, que me falou um deputado da esquerda, me falou que deve chegar para eles até sexta-feira, depois de amanhã, esse dinheiro já estava aprovado. O envio desse dinheiro estava aprovado, só tinha que mandar soltar a grana. Então vai sair a grana agora. Porém, tem toda uma outra confusão no Congresso, que é essas regras que Flávio Dino estabeleceu têm que ser obedecidas para quem vai pedir emenda para o ano que vem. Porque a maior parte das emendas, o pedido é feito agora, até amanhã. Até amanhã. Então as pessoas têm que saber a regra e fazer a apresentação dos pedidos já dentro da regra. E muita gente não está sabendo como fazer, ou não está querendo muito fazer, porque tem que ter plano, tem que ter nome, sobrenome, endereço, para onde vai, quem está mandando. Isso tudo vai ter que botar no papel. E muita gente não está querendo. Eu soube até de uma conversa que rolou entre um relator do PT que estava cuidando daquele projeto da lei, de como seriam as emendas, que teria ido conversar com o Arthur Lira. Me disse um deputado que o Lira virou... Ele não confirmou exatamente essa conversa, não, para mim. Mas o deputado me disse que o Lira virou para ele e falou assim, olha, se a gente tiver que ir lá atrás e botar nome, endereço, telefone de todo mundo que pediu emenda, para quem pediu qual é o projeto, vai aparecer de todo mundo. Ou seja, vai aparecer o nome de projeto esquisito de tudo quanto é partido. E ele falou, manda bala, tem mais é que soltar. Então, é isso aí, tem mais é que soltar o nome de todo mundo. Agora, Lira está trabalhando com o governo, prometeu atropelar a CCJ se preciso for, para tirar de lá um pacote que a CCJ não estava querendo discutir do pacote de cortes, para levar direto para votação na Câmara. Mas, claro, está esperando também liberação dos recursos, né? Então é um toma lá da cá. Tem muita conversa a respeito da dobradinha Lira-Lula, que pode virar um ministério a partir de fevereiro. A gente vai já retomar esse assunto também, Elo. Agora a gente vai chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Guilherme Boulos, pelo PSOL de São Paulo. A gente tem diversos assuntos para tratar aqui com o deputado, mas primeiro, boa noite, seja muito bem-vindo, deputado, ao Estéreo Notícias, segunda edição. Boa noite. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, Heloísa, meu caro Chico, satisfação estar com vocês aqui no ICL. Deputado, para começo de conversa aqui, o senhor registrou na semana passada uma ação popular, né, contra a atuação do Roberto Campos Neto no Banco Central.
por diversas questões ali, que o senhor vai poder explicar aqui muito melhor, mas basicamente por prejudicar a economia, por não intervir na questão do dólar, na disparada do dólar na semana passada, depois do anúncio do pacote fiscal do Fernando Haddad. Queria que o senhor explicasse se isso está encaminhado, como é que foram as conversas no entorno disso essa semana. Veja só, a gente entrou com essa ação popular na Justiça Federal, aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal, com 2 argumentos importantes. Um deles é o conflito de interesses econômico do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto tem 50 milhões de reais ou mais que estão listados na nossa ação de investimentos. Parte desses investimentos estão atrelados à Selic. O que quer dizer isso? Que quanto mais a taxa de juros cresce, mais o Roberto Campos Neto no CPF ganha, o que é um conflito de interesse, porque ele comandou um crescimento da taxa de juros desde o início do governo Lula. Além disso, uma parte desses investimentos pessoais do Roberto Campos Neto são em dólar. O que quer dizer? Que quanto mais o dólar aumenta, mais o Roberto Campos Neto ganha. E aí tem um dado muito curioso, Gabriela, que é o seguinte: durante o governo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto fez mais de 100 leilões cambiais, que é quando o Banco Central intervém com a reserva cambial brasileira, que é uma reserva sólida, são mais de 300 bilhões de dólares que o Brasil tem como reserva internacional, diferente, por exemplo, da Argentina. Se a Argentina, o pânico de déficit fiscal e tal, lá, se não conseguir fechar as contas, não paga, dá calote. Aqui não. Aqui nós temos reservas internacionais, né, que têm condições. E parte disso, o Banco Central é que tem a responsabilidade de utilizar, por exemplo, vendendo dólar, fazendo leilão de dólar se o dólar cresce muito para manter a moeda estável. Ele fez mais de 100 intervenções cambiais no governo Bolsonaro. Você sabe quantas ele fez em 2 anos do governo Lula? 3. E aí isso aponta para o segundo elemento da nossa ação. Tem um conflito de interesses econômico e tem um conflito de interesses político, que é público e notório. O Roberto Campos Neto participa de jantar com Tarcísio e outros bolsonaristas. O Roberto Campos Neto é um bolsonarista, manteve relações estreitas com esse grupo político, o que leva a crer que a atuação dele como presidente do Banco Central tem sido também pautada por enfraquecer e criar dificuldades para o governo Lula por interesses político-partidários do grupo ao qual ele é ligado. Então, esses foram os 2 grandes argumentos da nossa ação popular. Esperamos que saia uma decisão da Justiça. A gente pediu que a decisão pudesse acontecer antes da próxima reunião do Copom, que está marcada agora para o fim dessa semana. Deputado Boulos, é um prazer tê-lo aqui no Série Notícias, segunda edição. Além do Roberto Campos Neto, né, que está citado nessa ação que o senhor encaminhou, várias outras pessoas parecem que estão querendo atrapalhar o andamento da economia do Brasil. Pessoas não, setores, né, setores inteiros, né, estão batalhando para isso. Uma parte da imprensa, uma parte do chamado mercado. Mas eu queria a sua avaliação, porque já nas semanas que antecederam o anúncio, o dólar disparou. Então você tem uma disparada do dólar, uma disparada dos juros futuros, uma pressão imensa sobre o governo. A sua avaliação, o senhor acha que o governo acertou, o ministro Haddad acertou nesse pacote que, em parte, propõe cortes e, em parte, propõe redução de impostos para quem ganha até R$5 mil, que é uma promessa de campanha do Lula. E o mercado financeiro parece que não gostou, a imprensa não gostou, e o Centrão está dizendo assim lá no Congresso, né? Ou aí, né? Eu imagino que o senhor esteja no Congresso. Não, a gente vai votar os cortes. Já essa parte de pobre não pagar imposto, deixa para depois, a gente vê depois. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe, Chico. Então, queria que o Boulos, por favor, avaliasse. Você acha que a estratégia foi certa e vai dar certo, quer dizer, apresentar tudo junto? A sua avaliação sobre isso. Rodrigo, primeiro a gente tem que ter em mente que nós estamos diante de chantagens. Eu ouvia vocês falando agora há pouco da chantagem do Centrão com as emendas parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, onde eu estou, para poder destravar pautas que interessam ao governo. E existe uma outra chantagem, que é a chantagem da Faria Lima. O aumento do dólar, antes mesmo do anúncio do pacote e depois do anúncio do pacote, ele está muito mais ligado a
uma chantagem política da Faria Lima, que quer deixar o governo na lona e impedir a realização do programa que foi eleito nas urnas em 2022, representado pelo presidente Lula, do que qualquer preocupação real com a responsabilidade fiscal. Vamos falar o português claro, né? Veja, primeiro, se tivessem preocupação com a responsabilidade fiscal, por que então não fazer uma pressão dessa mesma natureza para poder cortar desonerações fiscais do agronegócio, que somam 83 bilhões de reais por ano? O pacote prevê uma economia de 70 bilhões em 2 anos. Se você mexesse com as desonerações do agro, você conseguiria garantir 2 pacotes do ponto de vista de economia. Por que não, né, ter essa mesma pressão para poder mexer, como o ministro Flávio Dino fez, atendendo inclusive uma DPF, uma ação do PSOL, que nós entramos para poder garantir transparência e redução das emendas, né, para reduzir ainda mais as emendas parlamentares que chegaram a um nível estratosférico. Porque não são só as emendas individuais, são as emendas de bancada, são as emendas de comissão, né, e que hoje consomem uma parte expressiva do orçamento público sem planejamento de política pública, atendendo interesse paroquial. Então não é uma preocupação com a responsabilidade fiscal, é um objetivo de jogar a conta nas costas dos mais pobres. E é essa disputa de fundo que nós estamos vivendo. É uma disputa pelo orçamento público. O que eu acho? Enfim, logicamente, eu não tenho como defender regras que reduzam a valorização do salário mínimo, que criem dificuldades para o BPC, que dificultem o acesso ao abono salarial. Agora, é verdade que o governo federal, né, se cedeu nessa parte à pressão do mercado, né, também trucou numa outra parte muito importante, que é a mudança do imposto de renda, ou seja, isenção para quem ganha até R$5 mil, e compensar isso com taxação de super ricos com renda de mais de R$50 mil mensais. É também mexer nos privilégios de militares, nos super salários do judiciário, que também está previsto no PL que o governo está enviando. Ou seja, é tocar de algum modo no andar de cima, né? Eu acho que isso foi importante. E o mercado reagiu, mesmo tendo parte da sua demanda atendida, reagiu como moleque mimado, né? Ou é tudo para eles, ou é botar o dólar nas alturas. Sim. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Agora, o Congresso Nacional, e aí é importante dizer, também com seus interesses hegemônicos, coloca a parte, vamos dizer assim, progressiva do pacote, que é a do imposto de renda, só para discussão, condicionando que isso seja feito após no ano que vem. Isso é inadmissível. Nós vamos travar essa batalha. Essa era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta, deputado, porque se a gente, o governo sabe, todo mundo sabe, quem lida com o Congresso sabe que essa chantagem ia aparecer, né? Essa pressão para que liberasse as emendas que estão lá represadas desde agosto. Já que isso ia acontecer, não teria sido melhor vincular o pacote, fazer ele completo, inteiro, com essa parte que tanto interessa ao mercado, junto com a outra que tanto interessa à população brasileira, que é essa da mudança da tributação, que, né, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais? Não, eu acho que é isso que deveria ter sido feito. Qual é o problema? O problema é que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara deixaram claro no dia seguinte do anúncio do Fernando Haddad que não votariam isso agora, que não votariam em conjunto. Então, é esse impasse que nós estamos vivendo. E é essa batalha que nós vamos ter que travar nas próximas semanas, até o encerramento do ano. Não dá para a gente admitir que se vote apenas a parte que onera os trabalhadores e a sociedade e não se vote a parte que mexe com os privilégios e melhora a forma de cobrança do imposto de renda, tornando-a mais progressiva e cumprindo uma promessa de campanha que foi eleita. É importante dizer, esse programa que o Lula está propondo agora aplicar não é uma coisa de sopetão, que ele tirou da cabeça, algo demagógico, não.
Isso foi discutido nas eleições com a sociedade brasileira e teve 60 milhões de votos. Então, nós estamos enfrentando essa dupla chantagem. Uma chantagem de um lado da Faria Lima, querendo jogar a conta nas costas dos trabalhadores. E acho que o governo buscou construir um equilíbrio na resposta a essa chantagem. E do outro lado, uma chantagem do Centrão, ainda para além do tema das emendas, esvaziando a parte progressiva do pacote. Sim. Então, esse embate vai ser muito duro aqui nas próximas semanas. Chico. Ótimo, deputado. Boulos, eu queria voltar um pouco aqui para São Paulo, porque a gente vive um momento muito delicado com esses casos, que são casos violentíssimos da Polícia de São Paulo, e eu lembrei que no dia da votação do segundo turno, o governador Tarcísio o acusou de ser favorecido com o voto de pessoas ligadas ao PCC. Dias depois dessa acusação do Tarcísio, vimos que ele tinha um homem de alta confiança da sua segurança, tão envolvido com essa organização criminosa, a ponto de ser preso pela Polícia Federal. E eu queria um pouco voltar, acho que é importante a gente refletir sobre essa acusação. O TSE, pelo que eu tenho conhecimento até agora, não tomou nenhuma providência a respeito da acusação dele à sua candidatura, e hoje nós temos esse cenário de sangrento em São Paulo, né? Com pessoas sendo jogadas de ponte, com a polícia parece que determinada a atuar da forma mais ilegal possível. Então, gostaria muito do teu comentário, deputado, sobre essa situação que a gente vive hoje aqui em São Paulo. Chico, meu caro, olha, primeiro em relação a esses casos de extermínio, de pessoas que têm utilizado a farda para cometer crimes. Eu vi o secretário Guilherme Derrite, lamentavelmente meu xará, dizendo que foi um caso isolado, o do homem que foi jogado pela ponte. Nós deveríamos perguntar para ele se também foi um caso isolado do menino Rian, de 4 anos, que foi assassinado em Santos. Se também foi um caso isolado o do rapaz que furtou um produto de limpeza e tomou mais de 10 tiros nas costas por um policial que estava fora de serviço. Se também foram casos isolados, o do estudante de medicina, que tomou um tiro no peito covardemente porque discutiu com um policial, estando totalmente desarmado e rendido, né? São casos isolados todos os dias. Sim. É impressionante. E isso, Chico, nós precisamos dizer que vem de cima. Sabe? É a síndrome do guarda da esquina. Se a orientação que vem de cima é uma orientação de libera para matar, quando você tem o governador Tarcísio dizendo eu não estou nem aí, pode chamar a ONU, a Liga da Justiça, que eu não estou nem aí, como ele disse em abril desse ano, se você tem o secretário de Segurança Pública estimulando esse tipo de postura violenta e homicida, né, é de se esperar que isso ecoe na tropa, porque isso gera um sentimento de impunidade, de liberação, de salvo-conduto. Nós estamos defendendo, Chico, a demissão imediata do secretário Derrite. Veja, isso é o básico, isso é o programa mínimo. Em qualquer lugar do mundo, se um policial fosse pego jogando um cidadão de uma ponte, o secretário de Segurança estaria demitido no mesmo dia. Cairia na hora, em qualquer lugar. Aquele foi defendido pelo governador do estado. É um negócio inacreditável. Amanhã, inclusive, vai ter uma manifestação em São Paulo, puxada por movimentos sociais, por organizações de parentes de vítimas da letalidade policial, cobrando a saída do secretário. Nós estamos organizando também aqui um movimento na Câmara para permitir votação do projeto de lei que torna obrigatória a câmera corporal de policiais das polícias militares no Brasil inteiro, para poder abrir esse debate na sociedade. Isso em relação a esses casos inacreditáveis, bárbaros, inaceitáveis, e que, lamentavelmente, ainda são tratados com uma certa dose de indiferença por parte da sociedade. Isso deveria ser escândalo nacional. A outra questão que você colocou, Chico, veja, nada como um dia após o outro, né?
O Tarcísio cometeu um crime eleitoral grotesco no dia do segundo turno da eleição municipal, dizendo, com as urnas abertas, com o povo indo votar nos colégios eleitorais, sem qualquer tipo de prova, numa ilação irresponsável, dizendo que o PCC teria orientado o voto em mim. Passou alguns dias, como você bem lembrou, o chefe da segurança do Tarcísio, que estava do ladinho dele quando ele fez essa acusação, foi preso pela Polícia Federal por relação com o PCC. Hoje foi expulso da Polícia Militar por essa mesma razão. Lamentavelmente, a decisão do ministro Cássio Nunes no TSE arquivou o caso por dizer que não era competência eleitoral, que tinha que ir para o STJ. Ok, eu vou para o STJ com os mesmos argumentos. Agora, era competência eleitoral? Sim, senhor, porque foi crime eleitoral. Deveria ter lidado, não teve coragem de se colocar dessa maneira. Então, nós estamos enfrentando isso. Nós estamos enfrentando, para além de um governador que passa a mão na cabeça e estimula a letalidade policial, que vende a ideia de que a violência das forças de segurança seria um caminho para se encontrar segurança, para a população, o que é uma ideia absurda, temos também um crime eleitoral até agora à deriva, sem resposta. Eu vou seguir até as últimas consequências para julgar isso, até porque isso é pedagógico. Exato. Se o que o Tarcísio fez fica impune, vai se fazer isso a rodo nas próximas eleições. Ô, deputado, e o Tarcísio... Deputado, a peça, só uma coisa, um comentário rápido. A peça que o senhor apresentou à Justiça tem também um caráter muito pedagógico. Ela tem um quadro ali que mostra os investimentos do Campos Neto, que é de uma clareza solar, como diria o ministro Flávio Dino. Qualquer pessoa entende o conflito de interesse. Que é esse que a gente... É inacreditável, Primeiro. Eu queria fazer uma pergunta mais geral sobre política, até aproveitando essas duas deixas, né? O Tarcísio é apresentado por muita gente, enfim, como o moderado que vai ser o candidato no lugar do Bolsonaro. Esse é o moderado. Exato. Que usa na lapela o fuzil, que diz que está nem aí, etc., e que faz esse tipo de afirmação irresponsável, acusando o Boulos como fez no dia da eleição. Mas eu queria uma avaliação sua, deputado, sobre o quadro, né? 2025 poderia ser o ano de Lula colher resultados na economia, até pode ser ainda, né? O PIB crescendo, como a gente está acompanhando, o ano do julgamento do Bolsonaro. Então, poderia ser um ano, ou pode ainda ser um ano, de certa colheita para o lado democrático. Mas o que a gente está vendo agora é uma turbulência tão forte e que o governo parece não ter força para enfrentar tantos ataques ao mesmo tempo. A extrema-direita está forte ainda, a gente vê no mundo, inclusive, né? Mas está forte, a gente vê o vídeo provocativo da Marinha, essa chantagem por parte do Centrão e também da Faria Lima. Então, a sua avaliação, o senhor acha que nós estamos entrando num ano de 2025 em que a colheita assim, para o lado democrático vai ser feita, ou é um ano complicado, né? Assim, como é que a gente pode olhar, acompanhar o cenário até 2026, o ano de reeleição, talvez, do presidente Lula? Rodrigo, o jogo está sendo jogado. Você colocou muito bem quais são as peças do tabuleiro e as potencialidades de cada um dos lados. Nós temos que trabalhar para que 2025 seja um ano de colheita. Um ano de colheita dos resultados dos investimentos públicos que o governo retomou, que estavam adormecidos até 2023. Um ano em que se possa ter finalmente um julgamento justo e a punição dos golpistas e do Bolsonaro pelos crimes que cometeu. Que 2025 possa ser um ano em que, a partir disso, o governo também faça a luta política necessária para disputar a consciência do povo na base da sociedade. Que eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem vivido, Rodrigo, é que a extrema-direita, apesar de ter perdido a eleição, está numa ofensiva ideológica. Está numa ofensiva de valores na base da sociedade. Eu senti isso sendo candidato na maior cidade do Brasil. E isso goteja, isso chega nos setores populares. Ou seja, nós temos um governo que conseguiu os menores índices de desemprego desde 2014, nós temos um governo que conseguiu o aumento da renda, nós temos um governo que está mantendo a inflação relativamente controlada, nós temos um governo com resultados econômicos e crescimento do PIB muito bom, só que a percepção social do governo
está abaixo daquilo que o governo entrega. Isso tem a ver com uma disputa de visão de mundo, de valores, com uma disputa política na base da sociedade. Eu acho que a gente está errando ao não fazer essa disputa da maneira adequada e acertada. E é muito importante que a gente faça esse freio de arrumação a tempo em 2025. Porque não é apenas entrega, não é apenas obra, é a gente fazer a disputa de consciência. A extrema-direita está fazendo. Mesmo fora do governo central, está fazendo. E muitas vezes está ganhando por WO. Nós vimos isso nas eleições municipais. Eu vi isso, senti e percebi em São Paulo, conversando com as pessoas e vivenciando a frente de uma candidatura de frente progressista na cidade. Então, nós precisamos fazer um freio de arrumação. Tenho conversado isso com o presidente Lula, inclusive, para que a gente faça isso no ano que vem. E o papel do presidente, o papel do governo nessa disputa é fundamental. É essencial. Agora, o senhor não acha que a luta por quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, né, para a isenção de quem ganha até 5 mil, dá a chance à esquerda de fazer essa luta no concreto, mas disputando a ideologia também, porque é justamente a ideologia da distribuição, de tirar lá de cima para botar aqui embaixo? Não tem a menor dúvida. Eu acho que tem algumas pautas que cumprem esse papel e que a gente tem que fazer um esforço político unificado para que essas pautas estejam de pé ao longo de 2025. Uma delas é essa. A proposta do governo é ousada, é boa e precisa ser defendida na sociedade. Não paga imposto de renda quem ganha menos de 5 mil, paga mais quem ganha mais de 50 mil. Isso é simples, claro, linear e facilmente compreendido por qualquer cidadão. Segundo, a PEC pelo fim da escala 6x1. Nós vimos o movimento que ela também gerou na sociedade, principalmente através da rede social, através do movimento VAT, da PEC da Érica, que nós ajudamos também aqui no Congresso, está tendo inclusive uma audiência pública nesse momento sobre a PEC, e que ano que vem ela entra na CCJ, cria a comissão especial, vai tramitar. Essa é uma pauta essencial e nós vimos como ela deixou a extrema-direita na defensiva quando o debate público apareceu nas redes sociais. Isso. Outro tema, o enfrentamento a privilégios. Como privilégio, tudo bem, a Marinha pode fazer o vídeo que for, mas eu tenho certeza que 90% da sociedade brasileira não aceita os super salários vergonhosos, que não é entre servidores públicos, é de 0,3% das pessoas que estão no serviço público. É de uma elite da elite do serviço público, alocada entre militares, alocada no judiciário, alocada também entre os poderes políticos e que a gente precisa enfrentar. Sim. Pautas dessa natureza são pautas que, ao mesmo tempo, são práticas, concretas, se traduzem em disputas reais na sociedade e no parlamento e são extremamente politizadoras, são extremamente pedagógicas. Isso. Eu sou dessa opinião, de que a gente tem que levantar essas pautas, construir campanhas na sociedade. E o governo, pelo papel que tem, o presidente Lula, pela liderança que eu acho que pode e deve cumprir um grande papel, ajudando a catalisar e fortalecer essas pautas para a disputa que a gente precisa fazer em 25. Fundamental, deputado. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, o deputado federal Guilherme Boulos, conversando com a gente no ICL Notícias, segunda edição. Seja sempre muito bem-vindo, um prazer e até uma próxima. Obrigado. Boa noite, deputado. Obrigado. Obrigado, gente. Satisfação estar com vocês aqui no ICL. Forte abraço e boa noite. Valeu. Boa noite. Satisfação é toda nossa. Elô, eu vou te manter aqui com a gente nesse final, porque a gente vai ter uma série que você gravou, né, quando foi aos Estados Unidos. São 3 episódios, já posso adiantar aqui, né, para a nossa audiência, né, para quem está nos acompanhando, que tem novidade aqui que está chegando. Ontem a gente falou até de uma tentativa de golpe na Coreia do Sul. Hoje também, né, Rodrigo falou sobre isso na abertura. É muito importante porque a gente está falando de um presidente da extrema-direita também. O Trump agora assumindo a presidência no ano que vem. A gente também pode esperar aí um Trump 2 que vai fortalecer, né, de certa forma, a extrema-direita no mundo. Vem aí, assim,
Então, a Elô conversou com especialistas, conversou com analistas, não é isso, Elô? Você quer contar um pouquinho aqui num tweet, que a gente está no minuto final, mas acho que... Então, resumindo bastante, a gente tentou, com essa série, entender e explicar para as pessoas o que está por trás do avanço dessa extrema-direita, qual é a ideologia que move essa gente e como as pessoas, especialmente nos Estados Unidos, estão, assim, como é que eu posso dizer, apavoradas, morrendo de medo, preocupadíssimas com o que vem aí. Isso seria o resumo do resumo, porque o tempo está curto. Excelente. Vamos ver o trailer. Vamos assistir o trailer. Vamos lá. The Democrats said, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Muito bom. Vem aí, gente, então, a nova série do CL, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Elô preparou aí pra gente, já deu um spoilerzinho. Tá muito boa a chamada, né? They are eating the dogs. Essa frase. Foi uma frase de fake news ali, desmentida, né? No debate eleitoral, mas ainda assim... Isso aí, né? Donald Trump eleito. Chamando aquecimento global de uma fraude que não colou. Gente. Exato. Mas é quinta-feira. Terça-feira. Terça-feira que vem. Terça-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, vai estar a Elô, vai estar o Edu Moreira, João César de Castro Rocha e o professor James Green para conversar. Né? Dia 10 de dezembro? Domingo. Dia 10 de dezembro é terça. Terça-feira, Elô. Terça. Já anota aí na sua agenda também. Dia 10 de dezembro, terça-feira. É importante que você tá na chamada. Foi um truque para reforçar a data. Para ver se eu estava esperta aqui. Para ver se eu estava esperta, sabendo realmente. Dia 10. Vamos acompanhar, então. Se inscreve em sln2.com.br para garantir a vaga. Vai ser, assim, uma conversa só com gigantes, né? Obrigada, Elô. A gente vai acompanhar, então. Valeu. Beijo, querida. Vamos chegando então ao final aqui, né, gente, que hoje tivemos muito assunto aqui no CL Notícias segunda edição. Agora a gente fica com Provocação Histórica, com Lindener Pareto e a convidada Andréa Sleimian. Por que falar em 200 anos de Constituição de 1824? Então vem aí. Primeira Constituição brasileira do Império, né? Belo assunto. Começa com uma Constituição imposta pelo imperador, né? Imperador Dom Pedro I. É isso aí. Então vamos acompanhar a partir de agora. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana e a todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã estamos de volta. Valeu. Boa noite. É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com o Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.